Então vamos lá, pessoal. Vou começar aqui compartilhando minha tela com vocês. Então, hoje, se tudo der certo, a gente tem bastante coisa para falar, tá? Eu quero terminar. Então, a gente vai terminar essa parte de inicial de gestão de projeto, tá? Certo. Tudo que a gente está falando aqui agora é sobre gestão de projetos. Então, a gente começou no começo com características e etapas de projeto. Na aula passada, a gente falou sobre o cronograma de projeto, tá? Como que a gente constrói o cronograma e como que a gente usa ele para planejar o projeto. Hoje eu vou falar um pouquinho do EAP, tá? Que é um outro documento de gestão de projeto e também a gente utiliza ele junto com o cronograma ou até mesmo numa etapa anterior ao cronograma. Aí, vencendo essa parte, eu falo aqui, acabando isso, a gente termina a parte da gestão de projeto, tá? Aí a gente já vai para a parte mais específica de projeto de automação. E aí a gente vai começar a falar a parte de especificação de componentes, escolher arquitetura e tipo de malha industrial. Aí a gente já vai para a parte mais específica mesmo da matéria. A gente sai dessa parte de gestão, seria uma parte mais, vamos dizer assim, engenharia de produção, e vai para uma parte mais específica mesmo, tá? Então vamos lá, ó. Então, olha, um exemplo de um projeto, tá? Então vamos pegar aqui, ó. Vamos por exemplo, um projeto de um aplicativo, tá bom? Pessoal, depois eu volto aqui, tá? O que eu quero trabalhar hoje é um documento que chama Estrutura Analítica de Projeto, tá? Ou o famoso EAP, tá? Ou do inglês Work Breakdown Structure, WBS, tá? Essa é uma ferramenta visual que permite a estruturação de um projeto de forma simples e contém todo o trabalho necessário para a conclusão do projeto. Pessoal, o EAP normalmente ele é concebido após o termo de abertura do projeto, tá? Na fase de planejamento, tá? E ele pode ser incluído na declaração do escopo. Então isso daqui, ó, que é um EAP. A gente tem, ele é, pessoal, um gráfico do tipo top-down. Vocês sabem o que é top-down? Não. Top-down, gráfico do tipo top-down, é que ele começa com uma estrutura. Ele começa pelo topo, então ele começa pelo mais genérico possível, e conforme a gente vai descendo nele, a gente vai especificando, tudo bem? Então aqui, ó, por exemplo, a gente tem um exemplo de um EAP para um projeto de um aplicativo, tá? Então a gente vai fazer um aplicativo de celular, tá? A gente pode dividir as etapas de execução do aplicativo em concepção, desenvolvimento e entrega, tá? É uma possível divisão. Aqui que a gente vai fazer em concepção. Bom, em concepção a gente precisa definir os requisitos desse aplicativo, qual que vai ser o visual e qual que vai ser o design de experiência do usuário. Na parte de desenvolvimento, a gente vai definir a arquitetura de programação, fazer a codificação e toda a parte de teste, tá? E na etapa de entrega, a gente vai aprovação do cliente, configuração de servidores e publicação de loja, tá? Então, olha só, o escopo, a estrutura analítica do projeto, ela tem a estrutura, ela representa estruturalmente todo o projeto, tá? E todas as atividades que vão ser feitas em cima dele, e vão ser realizadas nesse projeto, de uma forma mais genérica, tá? Então, qual que é a diferença do EAP para o cronograma? O cronograma, a gente pode dizer que ele é bastante preciso. Então, aqui na parte de requisitos, a gente não teria um bloco genérico só falando de requisitos, tá? A gente teria toda uma... Então, assim, ó, levantamento de requisitos, de não sei o que... Vamos supor que seja um software para uma escola que vai disponibilizar as notas para os alunos, tá? Então, levantamento de requisitos de banco de dados, levantamento de requisitos de logins e senhas,
Então, o gerenciamento ele especifica as atividades de maneira bem mais como elas vão acontecer no projeto. A estrutura analítica de projeto, o EAP, ele é um fluxograma geral do que a gente tem que fazer no projeto. Então, olha só, pessoal. LP, Oi, pode falar. essa estrutura que estava no último slide, Essa aqui. eu posso, por exemplo, qualquer início de projeto, eu posso partir disso. Sim, tanto que ela é feita normalmente na etapa de concepção do projeto, tá? A gente é um dos primeiros documentos que a gente faz quando a gente vai construir um projeto. Então basicamente a gente define o que tem que ser feito e quais são, e dentro dessas etapas, o que vai ser feito de uma maneira mais geral. Ok. Ok? Então, Ok. olha só. Então, olha aqui, o EAP, tá? Quais são as suas principais utilidades, tá? Ela delimita e indica o escopo do projeto, tá? Então, o que ela faz? O escopo, pessoal, o que a gente quer dizer quando a gente fala escopo do projeto? Basicamente, é o objetivo do projeto e o que ele tem que ser feito para alcançar esse objetivo. E a gente não constrói um EAP, tá? A gente vai na etapa de projeto, corre o risco de no meio do projeto a gente começar a se desvirtuar do nosso objetivo ou fazer algumas atividades que não são 100% necessárias, tá? É correto afirmar que o melhor projeto é aquele projeto que teve um maior número de trabalho orientado dentro dele? Não necessariamente, tá? Pessoal, às vezes o trabalho, quando ele não é bem orientado, quando ele não serve ao escopo do projeto, a gente está jogando o trabalho fora, tá? Então, ele delimita o escopo do projeto. Então, ele deixa bem claro o objetivo do projeto e quais são os passos que a gente tem que tomar de uma maneira mais genérica para que esse escopo seja atingido, tá? Ele facilita a identificação das fases do projeto, tá? Então a gente consegue enxergar, dividir o EAP, é o primeiro documento que a gente separa o que vai ser feito em cada fase de um projeto, tá? Ele facilita a identificação de responsáveis por determinadas fases, ele orienta a identificação e descrição detalhada das entregas de projeto, tá? Ele identifica as atividades de projeto. Dessa forma, ele facilita a estimativa de esforço, duração e custo, e ele facilita a identificação de riscos. Se a gente for pegar essas utilidades, a gente percebe que ela é uma utilidade, são basicamente as mesmas utilidades do cronograma do projeto. Aí vocês me falam, então eles são documentos redundantes? Não, pessoal. A gente tem uma estrutura que a gente constrói. O EAP, ele é o primeiro documento, tá? Ele é um documento mais genérico. Eu nem sei por que na estrutura do livro ele trata ele depois, tá? Eu estou seguindo a estrutura do livro. Mas ele é um primeiro documento. Sendo assim, ele é um documento mais genérico, tá? Eles tratam basicamente das mesmas coisas, tanto o EAP quanto o cronograma do projeto. Só que o cronograma a gente já vai mais específico, tá? O cronograma ele já é construído na etapa de planejamento. O EAP ele é construído ainda na etapa de concepção. Basicamente, o documento que ele é feito, ele é gerido naquela primeira reunião que você vai ter com o cliente, tá? Lembrando que eu costumo falar, pessoal, que o engenheiro de controle e automação, normalmente, todo engenheiro dentro de uma empresa trabalha em projeto, tá? A gente não pode falar todos, porque a gente tem alguns engenheiros de manutenção, alguns engenheiros que trabalham mais com o dia a dia de uma empresa, tá? Mas os engenheiros em si trabalham com projetos. O engenheiro de controle e automação, essa realidade é maior ainda para ele. Pois como eu falo para vocês, o engenheiro de controle e automação, ele dificilmente ele vai trabalhar numa empresa muito grande. Pode acontecer, existem, sim, tá?
As empresas muito grandes até têm, mas vamos supor, uma empresa de médio porte ou até grande, mas não uma gigante, ela não tem projetos de automação que são fixos, tá? Inclusive, pessoal, como é que fala? O engenheiro de controle e automação, de um dos profissionais que é mais exposto à variação de comércio e economia, tá? Por quê? Projeto de automação, pessoal, ele é um projeto sempre, tá? Ele é sempre muito bom, ele sempre traz um retorno para a empresa muito grande, mas ele tem um pequeno porém. Ele é caro e o retorno dele é sempre a longo prazo. Então, normalmente, você vai investir uma quantidade muito grande de dinheiro inicialmente para ter o retorno dele num prazo de 3 a 5 anos, tá? Então, quando a empresa está indo bem, e quando a empresa está indo bem, as empresas investem bastante em automação. A economia é boa, engenheiro de controle de automação até recusa trabalho, tá? Quando a economia vai mal, as empresas vão mal, os primeiros projetos a serem cancelados ou deixarem de lado são os projetos de automação. Então, o engenheiro de automação, né, ele é muito suscetível ao mercado, tá? Ele é um dos engenheiros mais suscetíveis ao mercado. O engenheiro elétrico e engenheiro mecânico são mais, como eles trabalham mais normalmente nesse dia a dia e de empresas maiores, eles, na verdade, todo mundo é suscetível, tá? Mas eles não são tantos. O engenheiro de controle de automação costuma ser bastante suscetível. Então, a gente trabalha muito com projeto. Então, se você vai trabalhar em integradoras, tá? Então, são empresas que prestam serviço e esses serviços costumam ser projetos de automação. Então, o EAP é aquele documento que você vai elaborar na primeira ou nas primeiras reuniões com o cliente, tá? Então você vai como engenheiro responsável participar da reunião para ver a viabilidade do processo, para entender o que o pessoal chama de briefing, né? O que eles estão querendo. E ali você vai sentar e vai rabiscar e vai escutar o que ele quer, vai propor mais ou menos os etapas que você precisa para chegar nessa resolução. E assim você já faz o esboço do EAP logo nas primeiras reuniões, tá? O LP, Oi. por exemplo, se for para, ao invés de ser contratado, Uhum. mesmo que por um prestador de serviço, por exemplo, eu tenho um projeto para me apresentar para a prefeitura. Tá. Eles não necessariamente me apresentaram uma necessidade desse projeto, mas eu posso chegar com uma ideia do projeto e assim, eu vou seguir a mesma linha do EAP Você pode. ou não? Olha, o EAP, olha só. Então deixa eu relembrar uma coisa com vocês, tá? Peraí. Parei de compartilhar minha tela aqui. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Uma estrutura aqui pra gente ver. Então, olha aqui. Ah, projeto de automação. Planejamento. Olha, olha aqui, Gelber. Então, peraí que eu vou compartilhar aqui. Então, olha só. Ó, isso daqui, Gelber, é o cronograma de projeto. Você estava na aula passada, Gelber? Ou não? Não, essa é a primeira Não? aula que eu estou assistindo. Ah, tá. Ó, esse daqui é o cronograma de projeto, tá? Então, olha, deixa eu mostrar para você. Ele normalmente é esse daqui, ó, gráfico de barras ou rede de cronogramas. Você percebe que ele é um documento mais complexo. Peraí, alguém tá pedindo para entrar na reunião aqui. Peraí que ele tá entrando. Pronto. Opa, tá me ouvindo aí, Luiz?
Luiz, tá me ouvindo bem? Bom, vamos dar prosseguimento. Então, olha só, o EAP, o cronograma do projeto, você está vendo que ele define muito bem as atividades que vão ser executadas, o tempo, ó. Então aqui está por atividade, aqui está o tempo que ela vai ser executada. Essa ordem que ela vai acontecendo aqui é o sequenciamento lógico do projeto, tá? Então, ele é um documento muito completo para a gente planejar o projeto. E depois que o projeto está planejado, a gente construir, controlar o projeto. Ó. Então, outro exemplo aqui, ó. Tá vendo? Então, olha, ele vai atividadezinha por atividade, o sequenciamento entre as atividades, como que está indo, ó, o tempo para cada atividade. Então, ele é um projeto ele é um documento muito complexo, utilizado para a gente definir e controlar o projeto, tá? Olha a diferença desse projeto para o EAP. Então, a gente tem aqui um EAP. Você está vendo que o EAP, ele é um documento um pouco mais informal? Tá vendo aqui? Então, olha só, ele aplica o objetivo. Então, qual que é o objetivo desse projeto aqui? Fazer um aplicativo. Sempre no EAP, o primeiro projeto aqui é fazer um aplicativo, tá? Concepção. A concepção dele é aí você divide aqui. Aqui tem algumas regras para a gente construir, tá? Eu vou basicamente aqui falar para mas aqui ele dividiu em 3 etapas: concepção, desenvolvimento, entrega, e o que vai ser feito em cada etapa. Mas ele fez essa divisão de uma maneira bastante mais informal, tá? Luiz, tá me ouvindo? Bom, não sei se ele estava ouvindo. Então vamos lá. Então ele é de uma forma bastante mais informal. Ô Luiz, você tá me ouvindo? Eu vou pedir para você colocar seu microfone do seu computador no mudo, cara, porque tá dando interferência, tá chiando. Aí, obrigado. Então vamos lá. Então, Angelber, você tá vendo que ele é um documento bem mais informal, ainda assim, ó, a gente consegue ver uma ideia de linearidade nele, tá? O que a gente faz antes, o que a gente faz depois, quais são as atividades que vão ser desenvolvidas, mas ele é um documento mais visual e ele é menos detalhado. Então, talvez, para você propor um projeto, tá? Para que você apresente isso para uma empresa ou até mesmo para uma prefeitura, seja mais interessante realizar dessa forma, um EAP, tá? Sim. Então vamos lá. Olha só. Beleza. Então a gente tem aqui, ó, o EAP, ele tem 3 tipos, tá? Ele pode ser por fase, por entrega ou por equipes, tá? Então eu vou explicar o tipo de cada um. Para todo EAP, toda estrutura analítica de projeto, o primeiro bloco, que é esse bloco aqui de cima, tá? Vai ser o objetivo do meu projeto. Então vamos supor que eu queira criar esse aqui é um projeto para um show de rock, tá? Mas vamos supor que eu quero criar um projeto para fazer a automação de uma etapa, de uma horta. De uma horta, tá? Eu vou criar a automação da irrigação da horta. Então sempre esse primeiro bloco aqui, para cada EAP, sempre, o bloco de cima, o bloco do topo, ele vai ser o objetivo do meu projeto, tá? Aí essa segunda etapa aqui é a que vai definir o tipo do meu EAP. O meu EAP por fase, tá? Ele organiza no primeiro... Esse aqui a gente nem chama de primeiro nível, tá? A gente chama de primeiro nível esse daqui. No primeiro nível, e eventualmente no segundo, a gente coloca as fases do meu projeto,
Então, por exemplo, aqui, olha, para esse projeto que é um show de rock, quais são as etapas, quais são as fases desse meu projeto? Bom, eu tenho o pré-show, o show e o pós-show, tá? Então ele dividiu esse projeto nessas fases, tá? Um projeto de automação, a gente pode dividir ele em planejamento, execução e entrega. Seria, então, para esse projeto da horta, tá? Vamos construindo aqui, da mesma forma que a gente vai ler nesse do show, a gente vai construindo da horta. Então, o do show, ele dividiu em pré-show, execução e pós-show, tá? Então, vamos lá. Quais são as etapas que a gente tem no pré-show, tá? No pré-show, a gente tem que identificar o local onde vai ser feito show, definir as bandas, buscar patrocinadores e fazer a venda de ingresso, tá? Lá no dia do show, aí a gente já vai entrar numa nova fase. Então essas daqui, ó, são etapas subsequentes dessa daqui. Então lá no dia do show, o que a gente vai fazer? A gente vai controle de fluxo do pessoal, controle de iluminação e execução das músicas. E quando o show acabar, o que a gente vai fazer? A gente vai liberar o palco e vai fazer o transporte dos equipamentos. Tá joia? Pessoal, eu quero que vocês façam comigo agora, tá? Então vamos usar o exemplo que o Angelber falou pra gente. Vamos criar junto aqui um EAP por fase para uma horta automatizada. Então deixa eu abrir aqui para a gente fazer junto, ó. Deixa eu pegar minha câmera que está apontando o papelzinho. A minha IV aqui. Tá? Então eu tô abrindo aqui. Ô Luiz, você tá me ouvindo bem, cara? Bom, eu acho que o Luiz tá ouvindo, mas eu não tô conseguindo escutar ele. Então, olha só. Deixa eu aqui compartilhar. E ó, todo mundo agora pode abrir o microfone para fazer junto comigo, tá? E aí a gente vai fazer junto aqui, ó. Então, o primeiro EAP que a gente vai fazer aqui é o EAP por fase. Todo mundo vê na tela aqui? Sim. Então vamos lá. Ó. O primeiro quadrado aqui, sempre, é o objetivo do meu projeto, tá? Então esse projeto aqui vai ser de automatização de uma horta, tá? Sempre. Aí vamos lá. Aí, pessoal, a gente vai construir agora um EAP por fases, tá? Então, nesse segundo nível aqui, vão as fases do meu projeto. Todo mundo, ok, se eu falar aqui que essa fase aqui a gente pode fazer por planejamento, execução e entrega? Sim. Pode ser? Pode. Vamos lá. Planejamento. Aqui a gente tem uma fase de execução. E por último, a gente tem aqui uma fase de entrega. Tá? Aí agora aqui, pessoal, dentro de planejamento, eu vou colocar todas as atividades que eu vou ter que fazer no meu planejamento. Então, olha aqui. No planejamento de uma automatização da horta, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer um estudo hídrico, não tem? De onde que eu vou tirar essa água? Não tem que fazer isso? Tem. Sim. Então, vamos lá. Estudo hídrico. Tá? O que mais que a gente faz aqui, pessoal? Talvez conhecer o que você vai
cultivar nessa horta. Então vamos fazer um estudo. A gente já fez um estudo hídrico. Vamos colocar aqui fazer um estudo biológico barra produtivo. A gente vai estudar o solo mais a produção. Então, um estudo geológico barra produção. Tá? Então, fiz um estudo do meu recurso hídrico, um estudo do meu recurso geológico. Eu posso fazer aqui, pessoal, um levantamento de materiais, não posso? Então, levantamento de materiais. Que mangueira que eu vou utilizar? Tá? Que bombas que eu vou utilizar? Qual dispositivo eu vou utilizar para fazer esse controle? Tudo bem? Mais alguma sugestão aí, pessoal? Eu acho Que não, né? Então isso aqui é o que a gente faz na etapa planejar. Então a gente planeja, faz um estudo de onde eu vou tirar a água, quais vão ser os produtos que eu vou produzir e qual vai ser a disposição do local, qual vai ser a necessidade da água e por último, quais são os materiais que eu vou utilizar. Tá? Aí na etapa de execução, bom, vamos pensar aqui. Primeira coisa que eu preciso fazer a montagem, não preciso? Sim. Então eu faço a montagem. Outra coisa que eu faço a programação dos controladores. Mais alguma coisa que a gente faz na etapa de execução? Ô, Luiz, Oi. LP, na parte de planejamento eu não teria que ver quais recursos, em termos de dispositivos. Eu coloquei aqui, ó, levantamento de materiais. Ah, já está incluso aí. Tá incluso aqui. Lembrando que o EAP, ele é um pouco mais genérico, tá? Então, quando eu coloco levantamento de materiais, a gente já inclui ele. Aqui, ó, na minha etapa de execução, eu coloquei a montagem e a programação. Vocês têm mais alguma sugestão? Acho que não. Não? Então vamos para entrega. Pessoal, quando a gente vai entregar, sempre um projeto de automação ele tem que passar por Testes. testes, né? E depois que a gente fez os testes, a gente tem aqui, ó, por fim, depois que eu passar por todas as etapas de testes, a gente tem aqui a aprovação do projeto. Mais alguma etapa para quando a gente fala de entrega? Mais alguma sugestão, pessoal? Ah, eu acho que na entrega é isso, né? Você testa depois de estar feito e entrega. Entrega. Então, a gente criou aqui, ó. Então, se a gente fosse vender um projeto de automação, se a gente fosse aqui sentar para fazer um projeto de automação de uma horta, o primeiro diagrama que a gente ia fazer é esse daqui, tá? Aí dentro de estudo hídrico, a gente tem algumas atividades para fazer, tá? Dentre elas, onde vai ser captada a minha água, tá? O Angelber entende disso mais do que eu, mas irrigar tem algumas técnicas que a gente pode fazer isso. A gente pode fazer isso por gotejamento, pode fazer isso ligando por algumas horas, pode deixar uma irrigação constante. Então, dentro disso daqui tem várias atividades, mas esse daqui é um primeiro documento. Ele vai definir o escopo do nosso projeto, tá? Então, o nosso projeto, ele é uma automação. No planejamento, a gente tem que estudar os recursos hídricos, geológicos e de materiais. Na execução, a gente faz a montagem e a programação. Depois testa e entrega, tá? Esse daqui são as diretrizes de como a gente vai proceder com o nosso projeto. Alguma dúvida até agora, pessoal? Agora não.
Não, tá bem tranquilo. Então, dando sequência aqui, esse é o meu EAP por... vamos seguir agora, continuar agora, ó. Deixa eu levantar aqui. Esse é o EAP por fases, tá? Vamos continuar agora, pessoal, falando aqui do EAP por... então vamos lá, quais são, ó... Quais são as vantagens de se fazer um EAP por fase, tá? Ele oferece uma visão cronológica dos acontecimentos do projeto. Então, como a gente viu aqui, a gente consegue enxergar o que tem que ser feito primeiro, o que vai ser feito posteriormente e os últimos passos. Ele é um diagrama que facilita muito o entendimento de pessoas leigas, tá? E facilita posteriormente o gerenciamento das atividades. Qual que é a desvantagem dele, tá? Pessoal, vou pedir para que vocês coloquem o microfone no mudo, aí, para que não dê interferência. Quais são as desvantagens, tá? Ele pode ofuscar a visão de parte necessária de uma entrega específica, por o fato dele ser muito genérico, às vezes a gente não consegue enxergar uma determinada entrega, tá? E ele tende a incentivar que se incluam atividades administrativas, por exemplo, controlar o projeto, entre outras, que não necessariamente é o que a gente quer fazer aqui, tá? Pessoal, outro tipo de entregas, outro tipo de EAP que a gente precisa fazer, tá? Outro tipo de EAP que a gente tem é o EAP por entregas, tá? Então, olha só, esse EAP, novamente, a primeira base dele aqui é sempre o meu objetivo final. Nesse exemplo que a gente tem aqui, é usar a rede de computador, tá? A segundo patamar, tá? Ele mostra as entregas necessárias para compor o projeto, tá? Então, para você fazer uma rede de computador, você vem aqui, ó, você tem que fazer uma política de uso e uma infraestrutura, tá? Nessa política de uso, a gente define quais são os propósitos, segurança, padrões e regras, tá? E na parte de estrutura, vai toda a parte elétrica, link, arquitetura da rede e o equipamento, tá? As vantagens de se fazer esse EAP. Ela visualiza claramente quais partes que compõem esse projeto, tá? Ela facilita umas discussões técnicas sobre caminhos alternativos e facilita a identificação de riscos técnicos. A desvantagem dela é que ela não oferece uma visão cronológica. Então vamos acompanhar comigo aqui agora, e aí vocês podem desmutar o microfone de vocês para fazer junto comigo. Vamos fazer agora para o mesmo projeto, tá? Opa, peraí, deixa eu... É melhor fazer assim. Vamos lá, ó. Tá todo mundo vendo. Fechei aqui sem querer. Tá todo mundo vendo aqui? Sim, sim. Então vamos lá, ó. A gente quer fazer um projeto de uma automação de uma horta. Então sempre, ó. Lá em cima de tudo, a gente tem aqui, ó, a automação de uma horta. Tá joia? Pessoal, então olha aqui. Para eu automatizar uma horta, eu tenho que fazer algumas entregas, tá? E aí vocês me ajudem aqui. Bom, a primeira coisa que eu preciso entregar a parte da estrutura da horta, né? A parte de aonde eu vou plantar o quê. A estrutura
da horta, tá? Outra coisa que eu preciso entregar, tá? É toda uma estrutura hídrica, tá? Isso que eu ia perguntar. O sistema hídrico, ele não ia estar nessa parte de estrutura inicial. Eu acredito que essa. Bom, a gente separou aqui, tá? Então, olha só. Eu coloquei essa estrutura da horta, eu coloquei só a estrutura do que a gente pode dizer do que é a biologia, assim, sabe? De como que eu vou pegar o meu terreno, como que eu vou dividir ele, o que que eu vou plantar, tá? São coisas assim. Essa Sim. estrutura hídrica, eu pensei da gente pensar agora, como que a gente vai montar qual mangueira, qual que vai ser a fonte de captação da água, entre outras. Bom, uma horta normal, ela tem uma estrutura de uma horta e uma estrutura hídrica, né? Toda horta tem isso. O que a nossa horta tem de diferente? Ela tem uma... A gente vai ter que entregar também um processo de automatização. Controle, né? É o controle. Automatização. Sim. Então vamos lá, Gelber. Você vai saber mais do que eu. Me ajuda aí. Na estrutura física da horta, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui, ó, por exemplo, um estudo do terreno, ou A então disposição, né? disposição do terreno. A gente tem aqui uma escolha do plantio, né? Do que eu vou plantar. Isso. Mais alguma coisa? Além do como que eu vou usar o terreno que eu vou plantar? Eu acho que se ela for coberta ou não, porque se for automatizado... Pô, agora tô. Deu pra ver? Tá, tô ouvindo sim. É o Luiz, né? O microfone tá tudo ruim aqui. Isso. Ah, não, tô ouvindo agora sim, Luiz. Tem que conectar um fone Bluetooth que eu tenho aqui pra poder funcionar, porque os outros tá do computador e o do coisa não tá funcionando, não. Deixa eu falar. Tem alguma dúvida até agora do que a gente estudou agora, Luiz? Não, tem não. Beleza. Então vamos continuar aqui. Então, ó, disposição do terreno, plantio e aqui cobertura, né? Isso. No caso, seria uma estrutura física, né, de proteção ali. Sim. Aqui, ó, estrutura hídrica, pessoal. Então a gente tem que pensar aqui, ó. Quando a gente vai falar estrutura hídrica, a gente tem que pensar no tipo de irrigação. Se vai ter gotejamento, se vai ser contínuo, se vai ser espaçada. Além do tipo de gotejação, além do tipo de irrigação, a gente tem que pensar na forma de captação da água. Não tem que pensar nisso? Sim. E a gente tem que pensar também, ó, em materiais. Então, nesses materiais aqui, a gente inclui bombas, mangueiras, entre outros. Na estrutura não teriam materiais também? Na estrutura aqui? Só que aí você está falando material Isso. Material que você fala de horta, pá, essas coisas? Sim, tanto o material de estrutura mesmo. Por exemplo, da cobertura. Uhum. Isso daqui já está dentro de cobertura, sabe? Já está dentro da cobertura, isso, né? Porque quando eu penso assim, quando eu penso em material de horta, tá? Aí a gente vai pensar em pá, arador, tudo isso já é do funcionamento da horta. A gente aqui está planejando só a construção e automatização da horta, tá? Até porque entendi. vamos pensar que a gente está construindo aqui, ó. Para esse projeto aqui que a gente está fazendo, a gente vai construir uma horta automatizada, tá? Se a gente fosse automatizar uma horta que já existisse, seriam outras entregas que a gente tem que fazer.
Porque a horta já existe. Entendi. A horta já existe. Então eu não preciso pensar na disposição do terreno, no plantio. Ela já existe. Já são coisas que eu já conheço. Ela já tem uma cobertura. Então a estrutura da horta aqui, ó, seria uma coisa que eu nem precisaria fazer. Porque ela já existe. Tá? A gente está pensando aqui que a gente vai construir uma horta automatizada. E por último, automatização. Bom, na automatização aqui, a gente também tem que pensar nos materiais, né? Só que aqui são os mesmos materiais da estrutura hídrica? Não. Aqui eu vou pensar em controlador, programa de controlação, programa que eu vou realizar o controle. Então, a gente já pode até pensar aqui, ó, na automação, na programação, e aqui também etapa de teste, né? Eu vou testar essa minha automação, essa minha automatização. Alguma dúvida, pessoal? O que a gente fez até agora? Essa montagem, esse EAP, essa estrutura, ela já nem vem com a entrega depois do teste? Não, né? Posso até colocar aqui. Na etapa de automatização é entrega, mas não é necessariamente, não. Entendi. Então, vocês entenderam, ó? Aqui é o mesmo projeto, tá? Esse daqui, olha só. Esse daqui, ó, então qual que é a principal vantagem dele? Então vamos falar agora, comparar os dois. Esse meu primeiro aqui, a principal vantagem dele é que, olha só, ele tá aqui, ó, a gente consegue montar uma timeline, uma linha do tempo do projeto, tá? Então, quanto mais à esquerda a gente tiver, isso daqui é o que a gente vai ter que fazer primeiro, tá? Quanto mais à direita, são as coisas que a gente vai fazer por último, tá? Só que ele é mais genérico, tá? Ele não tem tantos quesitos técnicos quanto esse meu segundo, tá? Percebe que esse daqui é muito mais técnico, a gente colocou mais coisas técnicas nele, tá? Só que ao mesmo tempo, a gente não tem nenhuma ideia de linha do tempo nesse. Porque, por exemplo, olha só, a disposição do terreno e o tipo de irrigação são coisas que a gente faz primeiro. Mas olha só, não tá aqui, olha só. Cobertura poderia ser uma das últimas coisas que a gente faz. Mas ele tá aqui primeiro, tá? Captação da água, ó, eu faço junto com plantio, mas eles estão em locais diferentes. Então, a vantagem desse daqui é que ele dá uma linha do tempo do projeto. Mas ele é mais genérico. Esse daqui, ele é mais técnico, mas a gente não consegue perceber uma timeline de projeto. Tá joia? Então, pessoal, seguindo aqui, a gente tem um último tipo de projeto, mas esse daqui, ele é mais... Esse daqui, ele é mais genérico, então a gente não usa tanto, tá? Que é EAP por equipes, tá? Normalmente a gente faz esse EAP quando quando é um projeto, ele é muito grande, tá? Então, olha só, aqui a gente tem, por exemplo, ó, uma empresa que vai fazer uma mudança física, ela vai mudar de sede, tá? E essa equipe, ó, ela tem uma equipe de TI, uma equipe de engenharia, uma equipe de transporte, uma equipe operacional. No meu EAP por equipes, sempre aqui no início é o objetivo. Na segunda linha aqui, ó, a gente vai colocar as equipes que vão executar e aqui embaixo a entrega de cada equipe, tá? O projeto, por exemplo, da automação da horta, pessoal, a gente faria ele sozinho. Então, nem caberia fazer para ele um esboço de EAP por equipes, tá? Qual é a vantagem do EAP por equipe?
ele é ótima para ocasiões em que o projeto tem equipes com responsabilidades muito diferentes. E a sua principal desvantagem é que ele não mostra cronologia nem organização das partes de entregas. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Não. Então, o que a gente vai fazer agora? Que não vai valer a parcial toda não, tá? Mas vai valer parte da parcial. Eu vou colocar aqui para vocês um projeto. Deixa eu abrir ele aqui. E aí, quero que vocês façam para mim esses dois EAPs. Da mesma forma que a gente fez aqui. Um EAP por fases e um EAP por entregas. Vocês vão fazer aí, pode fotografar pelo celular mesmo e me mandar pelo WhatsApp. O Angelber, você tá no grupo de aluno meu? Eu acho que sim. Alunos. Alunos do LP. Sim. Pierre, você tá? No WhatsApp? Não. Eu vou. Então, peraí, só abrir aqui o projeto. Você me passa teu número que eu te ponho. Aí vocês fazem e me enviam via WhatsApp mesmo, mas já enviam no particular. Ó, deixa eu ver aqui. Vou achar ele aqui. Alguém tá pedindo pra? Opa, Luiz Fernando, admitido. Oi, Luiz, tudo bem? Deixa eu... Eu tô procurando aqui o projeto que eu quero que vocês façam, mas meu computador deu uma travadinha agora. Pra variar, sempre trava no pior momento, né? Tem um barulho esquisito. Eu vou fazer. Pessoal, eu não tô... Meu computador travou aqui. Luiz, você escutou o que eu falei que eu tava falando aqui do projeto para os meninos? Não. Então, o que eu quero que vocês façam agora para mim? Eu vou dar 20 minutinhos aqui, um pouco mais se precisar, pra gente falar. Eu quero que vocês construam para mim um EAP por entregas, por entrega, por mesmo projeto, tá? Um por fases e um por entrega. Eu quero que... Pode ser o projeto de automação que vocês quiserem, tá? Então, o pessoal que trabalha, se quiser usar algum que tem na empresa e tal, pode usar, não tem problema. E aí vocês vão fazer, igual a gente fez aqui, ó. Igual eu fiz aqui na folha de papel, pode tirar foto e me mandar. Que eu vou... Que vai valer parte da parcial 1, tá? Não vai valer ela toda não, mas vai valer parte da parcial 1. Então, aqui achei. Ó, eu vou apresentar aqui para vocês. Se quiser fazer desse, quem não tiver ideia pode fazer. Quem tem ideia, quem não tiver uma ideia, quiser usar essa daqui, pode usar. Se você já tem uma ideia na cabeça, já está pensando em alguma coisa, pode fazer da sua ideia, tá? Então, olha aqui, a gente tem esse processo aqui, ó, tá? É o processo de fazer um tijolo baiano. Esse tijolo aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, um misturador, tá? Então, toda a parte aqui, ó, então vai areia, pedra, cimento, água em aditivo, são medidas em recipientes sem padrão de quantidade. O operador mede e alimenta o misturador.
A massa final diferente. Então, ó, isso aqui é alimentado de maneira... isso aqui é de maneira manual por um operador, tem medidas padrões de quantidade, tá? O misturador coloca essa massa na esteira, tá? E aí essa esteira leva essa massa que cai no reservatório, e esse reservatório separa essa massa, ó, de maneira automatizada, de forma que saia aqui alguns tijolos baianos, tá? Como que a gente vai colocar, como que o projeto vai ser mudado, tá? A gente vai automatizar toda essa etapa que antes era feita manual no misturador, tá? Então a gente vai ter um silo de areia, um silo de pedra e um silo de cimento, tá? Dosadamente ele vai colocar de maneira dosada a quantidade de areia, de pedra e de cimento. Todos eles caem no misturador, que vai também colocar água e aditivo, e aí o restante do projeto continua igual. Tudo bem? Então, ó, quem quiser usar a automatização desse projeto aqui, pode utilizar. Quem tem uma ideia na cabeça, pode usar a própria ideia, tá? Então, eu quero que vocês façam para mim um EAP por fase e um EAP por entrega para o mesmo projeto. Igual a gente fez o daqui da horta, tá? Também não pode ser um projeto muito simples, tá, pessoal? Ele vai valer 500 pontos do oficial 1. Aí vocês têm aí 20 minutinhos para fazer. Eu tô aqui caso tenha alguma dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar que eu tô aqui. E o Luiz Fernando e o Angelber estão no grupo. O Pierre não. Pierre, me passa o seu número fazendo o favor? Pode falar, professor? Pode falar. 35 9 9745 Sim. 60 37. 60, 37. Eu vou te adicionar lá, e aí vocês fazem numa folha de papel mesmo, os dois EAPs, coloquem o nome, tá? Em cima, assim, fotografem e me enviem para o WhatsApp no particular, que aí eu vou avaliar e depois eu lanço lá a nota de vocês. Beleza. Eu faria isso em sala de aula, eu vou fazer agora. 20 minutos vocês acham que dá? Sim. Então vamos lá. Mas se precisar de mais tempo, não tem problema não, tá? Vou caçar uns papel. Ó. Eu tô aqui para qualquer dúvida, tá, pessoal? Não vou sair não. Só vou no banheiro rapidinho, mas eu volto. Ai, cara. Aqui. Acabei de te adicionar, Pierre. Ô, Luiz, Oi. você tem que. Mostra pra mim aquela imagem de novo lá que você tá fazendo, tá explicando. Qual? Dos que eu fiz? É, que eu tava com o som meio ruim, que eu tava pelejando, tive que passar pro celular, porque o computador não tá dando certo. Né? Você quer. Peraí, ó. Você quer Por essa isso que eu daqui? saí da última vez. Né? Você quer essa daqui? Não, lá onde que você tava explicando lá como é que faz os EAP. Ah, tá. O do celular que eu filmei, né? Isso. Ah, peraí, deixa eu compartilhar. Tá vendo minha tela aqui? Tô. Tá? Peraí, deixa eu ligar aqui de novo o celular, então. Aí. LP, Oi. essa ideia que você sugeriu, eu vou usar ela. Pode usar, não tem problema nenhum. Aí, por exemplo, esses silos, eles vão chegar, por exemplo. Ainda não existe ele. Não, A gente vai lá. a ideia, então deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo a minha tela aqui ou não? Sim. Então, olha só. A ideia, o projeto, ele era assim, ó. Toda a etapa de alimentar o misturador era manual, tá? O projeto é automatizar essa etapa de alimentar
o misturador. Então, o projeto é esse, tá? Aqui, ó. Aqui, Luiz, qual que é a dúvida? Quer que eu explique de novo? Só põe na tela, Pina, que eu fiquei meio. O som tá meio ruim, não tá escutando direito. Ó, deixa eu explicar de novo. Aqui a gente tem um EAP, que é um EAP por fase. Sempre, ó, no começo aqui, a primeira vai ser o objetivo do projeto, tá? No EAP por fase... Tá na tela do Silo aí. Oi? Professor, tá na... Tá na tela do Silo. Tá no Silo? Então, peraí. Vamos lá. Aqui, agora? Isso, agora ficou bom. Então vamos lá, olha só. O EAP por fases, na primeira, todo EAP, o primeiro bloco aqui é o objetivo do projeto, tá? Então no exemplo que a gente estava fazendo, o objetivo do projeto era a construção de um projeto de automação. Então, opa, deixa eu, caramba, peraí. Deixa eu abrir aqui a foto que eu tirei. Então, olha aqui. Na primeira etapa, vai estar sempre. Na primeira etapa, vai ser sempre o objetivo do projeto. Então, tá vendo, ó? Automatização de uma horta. No EAP por fases, que é esse primeiro de cima, a segunda etapa são as fases do projeto. Então, eu separei o projeto em planejamento, execução e entrega. Aqui que eu vou fazer no planejamento? O estudo hídrico, o estudo geológico, estudo da produção, mais levantar os materiais. Na execução, eu vou fazer a montagem e programar. E na entrega, eu faço os testes e faço a aprovação do projeto, tá? Qual que é a vantagem desse tipo de projeto, tá? A vantagem é que ele mostra de forma cronológica as ações que vão ser tomadas no projeto, tá? O segundo EAP aqui, que está aqui embaixo, é o mesmo projeto, tá? Então, o primeiro nível vai ser a automatização da horta, tá? Só que esse segundo é o EAP por entregas, tá? Nesse EAP por entregas, a meu segundo patamar aqui são as entregas do meu projeto, tá? Então, se eu vou construir uma horta automatizada, o que eu tenho que entregar? Eu tenho que entregar a horta, tá? A estrutura física da horta plantada. Eu tenho que entregar uma estrutura hídrica e o diferencial dessa horta é que ela é automatizada. Então, eu tenho que entregar toda a parte de automatização. Então, olha só. Então, nessa horta, nesse projeto, eu dividi nessas 3 entregas. Então, eu tenho que entregar uma horta, uma estrutura hídrica e um projeto de automatização. Aqui, o que eu tenho que fazer para entregar minha horta? Bom, eu tenho que fazer uma disposição do terreno, tenho que fazer o plantio. Aqui, o que eu tenho que fazer para entregar a estrutura hídrica? O tipo de irrigação, captura de água, materiais. O que eu vou fazer na etapa de automatização, tá? Eu vou ver os materiais de automatização, programação, teste. Então, qual que é a vantagem desse daqui? Esse daqui tem uma desvantagem. Ele não mostra as coisas na ordem cronológica, tá? Porque, por exemplo, plantio é a primeira coisa. De plantio e montagem hídrica é feito mais ou menos juntos. Mas eles estão em lugares diferentes, tá? Mas ele é mais técnico. A gente demonstra mais o que vai ser feito, tá? Então, é essa a vantagem do primeiro, do EAP por fases, ele é mais genérico, desvantagem. Vantagem, ele mostra em ordem cronológica o que tem que ser feito. O segundo, qual que é a vantagem dele?
ele é mais técnico. A desvantagem é não ter uma representação cronológica. Entendeu agora, Luiz? Uhum. Entendeu? Entendi. Então aí, ó. Aí vocês preferem que eu deixe nessa tela ou que eu deixe lá na outra tela do projeto que eu coloquei? Tanto faz. Depende do pessoal aí. Por mim, ficaria na outra tela. Então, você Mas sem nenhum problema. quer tirar um print aqui, Luiz? Peraí. Tirei. Professor, e esses slides que você passou aí tá lá no portal já, não? Ainda não, vou colocar. Ah, então beleza. Por lá. Faz aqui. Ó, então... Tudo ok, pessoal? Então agora eu vou voltar lá pro... É para fazer um de cada. Isso. Para o mesmo projeto, eu quero que você faça um EAP por entrega e um EAP por fase, tá? Para o mesmo projeto. Fases é o primeiro, né? Oi? Fase é o primeiro. O segundo é por entrega. Vou no banheiro rapidão, já eu volto. Estão vendo minha tela? Tô vendo o slide. Isso, então vamos lá. Então, assim, Angelber, isso. voltou aí? Sim. Então vamos lá. Pessoal, então olha só. O EAP, Estrutura Analítica de Projeto, é o último documento que a gente falou dessa parte de gerenciamento, tá? Agora, a gente vai entrar nos quesitos técnicos quando a gente fala de automação. Então vamos dar sequência aqui, ó. Então, olha só. Pessoal, uma das etapas do projeto que é de grande importância para o engenheiro de automação, tá? É o levantamento das especificações técnicas dos equipamentos envolvidos no projeto, tá? Então a gente tem assim, ó, a gente pode dividir os equipamentos em dois, tá? A gente tem aqueles equipamentos que já são existentes e que farão parte do projeto final. Então, se é a automatização de uma planta, tá? A gente tem, por esse exemplo que eu acabei de passar para vocês, a parte do misturador, das esteiras, elas vão se manter, tá? E a gente tem a parte dos equipamentos que serão adquiridos com o projeto para compor o projeto final. Ou seja, são o que você vai ter que comprar para adicionar ao seu projeto. Então, voltando no projeto do silo lá de fabricação do tijolo baiano, tá? Então, os silos, a esteira, são coisas que não tinha no projeto e você vai ter que comprar, tá? Então, olha só, quando você vai adquirir um equipamento técnico desse para um projeto de automação, você tem que levar em consideração alguns fatores, tá? Entre eles, o modelo e os dados técnicos desse equipamento, tá? Quanto a maior quantidade de informação possível você conseguir desse projeto, ele é melhor, tá? Então, quando você for comprar, por exemplo, um motor elétrico, você vai lá, todo dispositivo eletroeletrônico tem um catálogo dele, a gente chama ele de datasheet, tá? Ele vem, ele vem junto com o produto, mas os próprios
fabricantes de motores elétricos, de sensores, disponibilizam essas informações no site das empresas. Então, lá no datasheet, você encontra as informações que você precisa, tá? Então, ó, identificação junto com o cliente, onde o equipamento irá comprar o projeto final, também é importante a gente pensar quando a gente vai adquirir, tá? Então, olha só, equipamentos, normalmente, os equipamentos que serão integrados a um projeto final, quando a gente fala de um projeto de automação, tá? Então, olha só, pessoal, automatizar um processo, basicamente é você pegar um processo que é feito manual e colocar ele para ser feito de maneira automática, tá? Então, a gente sempre vai precisar, tá? De sensores, que vão observar esse processo, TLPs ou microcontroladores que vão fazer a etapa de programação e os atuadores, tá, pessoal? Nesses atuadores, a gente entra motores, sistemas pneumáticos, válvulas pneumáticas, válvulas hidráulicas, entre outras, tá? Então, o inversor de frequência também entra na área de controle. Então, normalmente, quando a gente está falando de um projeto de automação, são esses os elementos que a gente vai levar em consideração, tá? Os equipamentos que não serão integrados, mas fazem parte do sistema, também podem ser inseridos em um documento à parte, tá? Então, quando a gente vai fazer a aquisição de equipamentos, tá? Pessoal, então esses aqui são os equipamentos já existentes. Então, a gente vai fazer a análise dele e como eles serão integrados ao projeto final. E os equipamentos não existentes, aqueles que você vai ter que comprar, tá? Os mesmos equipamentos, pessoal, motores, sensores, sistemas mecânicos, CLPs e HMs, tá? O que a gente faz? A gente vai utilizar as informações desses equipamentos já existentes quando você fez a pesquisa lá. Tudo isso você vai criar um documento, que é um documento que vai listar todos os equipamentos que estão no projeto, tá? A gente chama esse equipamento de fluxograma de processo. Alguma dúvida até agora? Não. Não. Então, vamos lá, pessoal. Olha só, muito comum mesmo em um projeto de automação são motores elétricos, tá? Por quê? Esses motores, normalmente eles vão ser atuadores que vão atuar sobre o projeto, sobre o processo que ele é já previamente manual. Mesmo em projetos não automatizados, pessoal, a gente encontra motores elétricos a rodo, tá? É um dispositivo, para vocês terem noção, mais de 60% da energia elétrica consumida no Brasil, tá? 80% da energia é consumida para a indústria. E 60% da energia é para alimentar motor elétrico, tá? De tanto que a gente encontra ele em projetos. Então, assim, ó, quando a gente vai comprar um motor elétrico, é importante a gente identificar o motor, tá? E dimensionar todos os pontos importantes para o meu projeto, tá? Então eu vou escolher o motor, eu vou ter que dimensionar ele segundo o número de fases de alimentação da minha rede, tá? Se ele é um motor monofásico ou trifásico, a tensão nominal de operação. Então, se ele vai operar a 127 volts, 220 volts, 380 e assim vai. Qual que vai ser a tensão que eu vou empregar nele? Pessoal, o grau de proteção, tá? O grau de proteção do motor, ele é um número que vai aqui, ó. É esse número aqui, ó, que está no set aqui, ó. Ele é o IP vai de índice de proteção e os números, tá, pessoal? Esse primeiro aqui vai de 0 a 5, esse segundo aqui vai de 0 a 8. Essa primeira proteção, pessoal, fala proteção contra sólidos, tá? Então, por exemplo, o IP0 ele não tem proteção nenhuma. O IP1 já protege de alguém colocar a mão lá dentro, a mão inteira. O IP2 ou o dedo. O IP3
já protege contra algumas ferramentas, chave de fenda. IP4 contra partículas sólidas do tipo areia, pedra. E o IP5, ele é aquele que é para ter proteção até contra poeira, tá? O segundo número aqui é a proteção contra líquidos. O IP0 não tem proteção nenhuma. O IP8, pessoal, ele pode ser o motor, pode ser utilizado até submerso, tá? Então eu tenho que analisar onde que o motor vai ser instalado, qual que é o grau de proteção, qual que é a frequência que esse motor funciona, potência que ele vai trabalhar, temperatura de ambiente, esquema de ligação, entre outros, tá? Todas essas informações do motor você encontra no datasheet. Então, quando você está pesquisando um motor para incorporar ao seu projeto, você vai lá no site das fabricantes. Então, você pode ir no site da WEG, no site da Siemens, no site da GE. E lá você tem todas essas informações. Essas informações também são encontradas nas etiquetas que vem no motor. Ó. É essa etiqueta aqui. Ó. Tá? Todo motor vem com uma. Essa daqui que eu destaquei para você, ó. Então aqui, ó, número de fases. Esse motor, no caso aqui, é um motor trifásico. Tensão nominal de operação, ó, ele trabalha 220, 380. A ligação que ele faz. O grau de proteção eu já destaquei aqui para vocês. A frequência dele, ó, é um motor de 60 Hz. Então sempre que a gente vai contratar, que a gente vai fazer a aquisição de um motor, a gente tem que ficar principalmente de olho nessas dimensionar essas grandezas para ele, tá? Pessoal, o levantamento... Oi, pode perguntar. Não, só concordei. Tá. Pessoal, o levantamento correto dessas informações, ele é muito importante, tá? Pois a especificação desses equipamentos para o comando dos motores necessariamente deverão conter informação técnica dos mesmos, tá? Então, todos os dispositivos que forem interagir com o motor têm que estar de acordo com esse mesmo, tá? Então, a gente tem que definir a fiação que vai ser utilizada, o dispositivo de proteção de comando, dimensionar os projetos de painéis, local de instalação, funcionamento integrado, tudo isso, tá? Pessoal, a gente pode dizer, eu faço uma analogia quando eu estou falando que a gente vai substituir um projeto manual por um projeto automatizado, tá? O controlador, eu falo que é o cérebro, ele que observa as reações do ser humano. Então, ele que observa as interações e toma a decisão, tá? Partindo do ponto que o controlador é o cérebro, pessoal, os meus sensores têm os meus sentidos, tá? É através deles que a gente consegue observar o projeto, o processo industrial. E assim, através das informações que esses sensores enviam para os controladores, é que são tomadas as ações de controle. Então, olha só, pessoal, a principal informação do sensor é coletar a informação de um processo, tá? Então, olha só, quando a gente vai dimensionar um sensor, quando a gente vai projetar, tá? Quando a gente vai coletar material, quando a gente vai fazer um levantamento de materiais de um projeto de automação, invariavelmente a gente vai ter que levantar informações desses sensores, tá? O que a gente tem que preocupar quando a gente vai fazer um tipo de sensor? Por exemplo, pessoal, um sensor de presença, ele pode ser óptico, ele pode ser capacitivo, ele pode ser indutivo, ele pode ser de algumas formas, tá? Então a gente tem que preocupar com o funcionamento, qual que vai ser a aplicação dele, e devido à aplicação a gente vai escolher o tipo de sensor, mas é muito importante também a gente se preocupar com esquema de ligação, alimentação dele, a corrente, o tipo de saída que esse sensor fornece ao sistema. Ele é um sensor digital? A saída dele é digital? Ele é um sensor analógico? A saída dele vai ser uma saída analógica? Então, é muito importante a gente identificar qual que é a função de cada sensor
e o papel exercido por ele no projeto, tá? E analisar se o projeto final irá suportar o sensor ou será necessário uma substituição. Então, pessoal, os sensores, a gente tem de várias formas, tá? Cada um tem suas vantagens e desvantagens. Lá na disciplina de modelagem matemática, a gente estudou as vantagens e desvantagens de cada um desse tipo de sensor, tá? Então, para determinadas aplicações, cada sensor vai ser mais adequado do que outro. Então, a gente tem sensores indutivos, capacitivos, ópticos, magnéticos. Oi? Baluf. Ah, sim. Sensor Baluf. Sensor Baluf. Pressão, temperatura, vazão, umidade, tá joia? Então, pessoal, a gente tem, ó, todas para cada tipo de sensor. Então, por exemplo, sensores indutivos são muito precisos, mas eles só funcionam para materiais ferromagnéticos, tá? Sensores magnéticos, ópticos, eles costumam ser menos sensíveis, mas são mais baratos, tá? E cada aplicação vai ter um sensor melhor. E essas informações, esquemas de ligação, alimentação e corrente, tá? Normalmente, pessoal, a gente costuma achar ela no datasheet, tá? Então a gente entra lá no site do fabricante e essas informações são encontradas. Pessoal, o levantamento correto das informações é importante, pois no dimensionamento do sistema de controle, provavelmente as especificações técnicas para os sensores vão determinar a quantidade de entradas que a gente vai precisar de CLP. Então, dependendo do número de sensores e tipo de sensor que eu vou ter, isso vai interferir na minha escolha do meu CLP, tá? Quantidade de interfaceamento, se são sensores digitais, sensores analógicos, a forma como eu vou fazer a interface de comunicação com o usuário vai interferir, necessidade de redes de comunicação. Para cada tipo de sensor tem uma rede que é mais aplicada que outro. Para sensores mais simples, a gente usa redes mais simples. Para sensores mais complexos, a gente precisa complexificar a nossa rede de distribuição, tá? O LP, Oi. como assim necessidade de rede de comunicação? Olha só, a próxima matéria, depois que eu falar de dimensionamento de sistema, a gente vai falar de dimensionamento de redes industriais, tá? Por quê? Esses sensores, então os sensores eles estão na planta, tá? Os sensores, sim, é a única coisa que eu posso garantir, e os sensores atuadores, eles estão lá na planta industrial, tá? Essas informações, as informações que os sensores captam, elas são levadas para o meu dispositivo de controle, tá? Que normalmente é um CLP, mas pode ser um microcontrolador. Com base nessas informações, esses sensores fazem lá a sua lógica de intertravamento, sua lógica de programação e mandam as ações para os atuadores. Então, tá vendo que a gente tem uma comunicação sensor, controlador, controlador, atuador? E outra coisa, e esse controlador, normalmente ele está ligado a uma IHM, que é uma interface homem-máquina, ou a um sistema supervisório que está rodando num computador na sala de controle, tá? Essas informações, tá? São informações industriais e são informações que vão atuar num processo. Eu preciso de algumas garantias de que a informação vai chegar onde ela tem que chegar, e uma rede de computador, por exemplo, não nos fornece, tá? O protocolo TCP/IP de computador já não nos fornece. Outra coisa, a quantidade de dados, tá? É menor do que um dado de internet, um dado de computador. Então, no ambiente industrial, a gente usa o que a gente chama de redes industriais, tá? Essas redes industriais, elas têm vários tipos e vários protocolos. Então, por exemplo, a gente tem um protocolo que chama de Profibus, outro que a gente chama de Foundation Field Bus, tem o protocolo ASCII, então são protocolos diferentes. Isso. Dentro desses protocolos, a gente tem tipos de redes, tá? Então, por exemplo, dentro do Profibus, por exemplo, a gente tem a Profinet, tem a Profibus DP, Profibus PA. Profinet, que é o nível de... Cada tipo de rede suporta um nível de informação. Então, olha só, vamos pegar esse exemplo aqui
que é um sensor de presença capacitivo ou indutivo, tá? Indutivo. Esse sensor aqui, ó, ele vai mandar se ele detectar alguma coisa aqui, ele manda 1. Se ele não detectar nada, ele manda 0. Ou seja, ele está enviando para o controlador uma informação digital 1 ou 0, tá? Essa é uma informação muito pequena, tá? A quantidade de rede, de banda que ele vai gastar para fazer essa comunicação é muito pequena. A gente tem alguns sensores de pressão, tá? Que eles medem pressão, eles medem vazão, eles medem várias grandezas. Eles têm próprios microcontroladores dentro deles que fazem essa conversão de grandezas. Ou seja, e ele leva todas essas informações para o meu CLP. Ou seja, são sensores mais complexos. Então, eles precisam de redes que suportam um tráfego de dados maior. Então, quando a gente trabalha num ambiente industrial, a gente não trabalha com rede de computador comum. Não é igual a gente trabalha na nossa casa, com rede Ethernet. A gente trabalha com redes industriais, tá? Porque elas trazem algumas garantias para a gente que a rede Ethernet que a gente usa no computador não traz, tá? E além disso, ela tem níveis diferentes porque depende do nível de informação que vai circular nela. Isso tudo a gente vê em como é que chama? Informática Industrial 2, e eu vou falar um pouquinho na próxima aula já. Entendeu? Mas tem o tipo de internet industrial também, né, professor? Existe a internet industrial, sim. Só que a internet industrial, ela é diferente da internet que a gente usa em casa. Porque lá na fábrica é praticamente tudo internet. Internet então, e... É o que eu tava falando. É o que eu tava falando, não. É o que quando eu dou circuitos 2, circuitos 2 não, desculpa, informática industrial 2, a gente estuda Foundation Field Bus, Profibus, estuda, dentro da Profibus a gente estuda Profinet, Profibus DP, Profibus PA. Mas, hoje em dia, tá? Por facilidade de utilização e por disseminamento, a gente enxerga em todos os níveis industriais, a gente vê praticamente só o uso da Ethernet, tá? Mas, por exemplo, o pessoal usa Ethernet industrial, porque ela tem algumas garantias de comunicação que a Ethernet da internet mesmo não usa. Mas hoje em dia, sim, tá? Antigamente, se a gente voltasse, sei lá, 10 anos, 15 anos no ambiente fabril, a gente conseguia enxergar bastante essa diferença de nível, tá? A gente via lá na rede de sensorialmente, a rede de sensorial, assim, normalmente a gente usava Profibus DP. Para comunicar entre os CLPs, Profibus Control. E a comunicação do CLP com o computador, a gente usava Profibus PA. Hoje em dia, você vê Ethernet em todos os níveis, tá? Dificilmente a gente não vê Ethernet. Então, olha só. Então, a gente tem também... Então, a gente tem aqui também, ó, pessoal, atuadores, tá? Pessoal, esses atuadores, tá? As informações dos sensores são mandadas para o controlador. O controlador roda toda a lógica de automação dentro dele, programada pelo programador, e essa lógica é enviada para os atuadores, tá? Pessoal, os atuadores eles vão atuar no processo. Então, podem ser atuadores motores elétricos, podem ser atuadores pistões, válvulas, sejam elas elétricas, pneumáticas, a gente tem uma gama muito grande de atuadores, tá? A correta coleta de informação e dimensionamento dos atuadores é importante, porque no desenvolvimento do sistema, tá? E na adaptação dos sistemas já existentes. Então a gente tem que se preocupar com tamanho, tipo de fixação, tipo de atuação, os cursos, interligação que ele vai utilizar, tá joia? E a gente tem aqui, pessoal, o controlador lógico programável. O controlador lógico programável, tá? Ele é o cérebro. Então, se a gente for pensar que o sensor é meu sentido, o atuador seria a minha mão, o CLP seria o meu cérebro, tá? Ele que recebe todas as informações do processo e toma as ações de
controle, tá? Quando a gente vai selecionar o controlador, pessoal, ele tem que estar de acordo com todos os meus sensores e atuadores. Por quê? Dependendo do número de sensores e atuadores que eu tenho, eu vou ter uma demanda de saídas analógicas e digitais diferentes, tá? Então a gente tem CLPs que tem 8 entradas e tem CLPs que tem 32. A gente pode também encaixar, usar mais de um CLP para fazer uma única automação, tá? Então é muito importante a gente pensar na rede que vai comunicar com ele, as entradas e saídas, qual que vai ser a alimentação, cartões de expansão, ó, você aumenta o número de entradas e saídas por CLP. Esse CLP vai comunicar ou não com outros dispositivos. Então olha aqui, a gente tem aqui, ó, a gente tem que pensar o tipo dele, tá? Normalmente, pessoal, o tipo, quando a gente vai trabalhar com um projeto, a gente é salutar, tá? Facilita a etapa de execução e instalação se você trabalha com sensores, CLPs e atuadores de uma mesma marca. Então, por exemplo, se você compra sensores da GE e atuadores da GE e controlador de GE, normalmente a probabilidade de acontecer algum problema na etapa de instalação e execução é menor, tá? Mas isso não é obrigatório. Não obrigatoriamente você tem que comprar tudo de um mesmo fabricante. Normalmente é que quando é de um mesmo fabricante, todos os dispositivos costumam ser plug and play. Você só conecta e eles se conversam direto. Tá? E a gente tem aqui, pessoal, o inversor de frequência, tá? O inversor de frequência, pessoal, ele basicamente, qual que é a função dele principal? A principal função de um inversor de frequência é controlar a velocidade do motor, tá? Então ele altera a frequência de alimentação do motor para que assim a gente consiga acelerar o motor ou frear ele, tá? Então quando a gente vai definir um inversor de frequência, a gente tem que pensar também corrente, tensão de alimentação, tensão de saída, conexões auxiliares. Então, olha aqui, ó, o inversor de frequência, basicamente, conforme a gente mude a frequência dele, ele vai acelerando ou freando o motor. E por último, a gente tem aqui, pessoal, desculpa, passei demais. E por último, a gente tem aqui, ó, a interface